O vento de outubro acariciava suavemente as janelas da mansão, enquanto a luz da tarde se filtrava pelos vitrais, iluminando as antigas paredes do salão. Melody Trendwood, uma mulher de 32 anos, estava em casa, sentada perto da lareira, observando as chamas dançarem com um vazio nos olhos. Pela janela, ela observava a chuva cair no jardim bem cuidado. O mesmo jardim que Preston, seu marido, havia projetado ao seu gosto. Aquele jardim, uma extensão da sua casa, era agora um reflexo da sua vida. Um lugar aparentemente perfeito mas cheio de sombras escondidas. Melody conheceu Preston Fairchild anos atrás, quando ainda era uma jovem cheia de sonhos, paixão pela música e grande confiança no amor. No primeiro encontro, ele a cativou com seu carisma, seu charme inabalável e sua capacidade de ouvi-la como ninguém. Durante o primeiro mês de relacionamento, Preston parecia ser o homem perfeito. Um homem que lhe mostrava o mundo com novos olhos. Falava com ela sobre o futuro, sobre grandes sonhos, sobre o amor eterno. Melody, atraída por sua personalidade magnética, entregou-se completamente a ele, na esperança de construir uma vida juntos. Porém, o que a princípio parecia uma história de sonho se transformou em um pesadelo de manipulação, controle e traição. Desde o início, Preston fez de sua vida um palco onde ele era o diretor e Melody sua atriz principal. Pequenas decisões que antes pareciam insignificantes transformaram-se em estratégias cuidadosamente elaboradas para moldar a vida de Melody de acordo com sua conveniência. Seus sonhos musicais, seus alunos, suas aulas, tudo o que antes era sua paixão começou a ser relegado a segundo plano. Ofuscado pelas exigências do marido, Preston insistiu que ela deveria parar de lecionar na escola de música para se concentrar em seu papel de esposa. A esposa de um homem bem-sucedido como eu não pode perder tempo ensinando crianças de classe média. Ele costumava dizer a ela: seu talento é valioso demais para ser desperdiçado nisso. Você tem que pensar no futuro. Melody. A princípio, Melody tentou ignorar os avanços de Preston. Ela era uma mulher de princípios e queria continuar sua carreira. A música era a sua vida. O violino era a sua paixão e, embora amasse Preston, não estava disposta a desistir da sua identidade por ele. No entanto, com o passar dos meses, as tensões começaram a aumentar. Preston tornou-se cada vez mais possessivo e controlador. Ele pediu que ela mudasse a maneira de se vestir, que parasse de sair com as amigas, que eliminasse influências externas de sua vida. Seu mundo tem que girar em torno de mim e do meu negócio. Sou eu quem te dá tudo o que você tem. Melody, não se esqueça disso. O desrespeito aos seus desejos e a constante manipulação emocional fizeram com que Melody começasse a se sentir presa. O que começou como um relacionamento cheio de promessas de amor e liberdade tornou-se uma prisão emocional. Preston tinha controle absoluto sobre sua vida. E ela, incapaz de ver uma saída, começou a viver à sombra dele. Porém, a tragédia começou a se desenrolar aos poucos. Uma tarde, enquanto Melody preparava o jantar na cozinha, uma carta inesperada chegou às suas mãos. Foi de sua velha amiga, Helena, que lhe contou que ela estava em uma reunião de trabalho com Preston. Eu não quero que você fique com medo. Mas Preston não é quem você pensa. Existem rumores, coisas que ouvi e que não gosto. Disseram-me que ele tem negócios paralelos com pessoas muito poderosas. E o que me deixa perplexo é como ele esconde tudo isso sob a fachada de ser um homem de família perfeito. Você não notou algo estranho? A carta não dava mais detalhes. Mas as palavras de Helena ressoaram na mente de Melody como um eco assustador. A princípio, Melody rejeitou a carta. Ela não conseguia acreditar que Preston, o homem com quem ela construiu sua vida, estivesse envolvido em algo sombrio. Mas algo dentro dele lhe dizia que deveria investigar. Os dias passaram cheios de desconfiança e ansiedade. Sua intuição começou a surgir e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Melody percebeu que muitas das desculpas que Preston lhe deu para sua ausência não faziam sentido. As reuniões de negócios tornaram-se mais frequentes e ele tornou-se mais evasivo em relação aos detalhes do seu dia-a-dia. Finalmente, uma noite, enquanto Preston estava em uma de suas longas reuniões, Melody decidiu encarar a verdade. Ele verificou seu escritório, algo que nunca havia feito antes. Ela vasculhou suas gavetas, entre papéis e documentos, até encontrar algo que a arrepiou completamente, um contrato assinado com uma empresa que não estava oficialmente registrada. Esse contrato falava de uma parceria com um certo Marco Rivas, um homem conhecido pelo seu envolvimento em negócios obscuros relacionados com o branqueamento de capitais e o tráfico de influências. Aterrorizada, Melody percebeu o que estava acontecendo. Preston não estava apenas manipulando emocionalmente a vida dela, mas também estava envolvido em atividades ilegais. O homem em quem ela confiava cegamente a estava enganando o tempo todo. Com o coração partido, Melody não sabia o que fazer. A traição não foi apenas emocional, mas também moral. Ele havia perdido a confiança no homem que fora seu companheiro, seu protetor,
O homem que lhe prometera o amor eterno revelava-se agora um estranho. Um manipulador cujo único interesse era a acumulação de poder e dinheiro. Ele sentou-se na cadeira do escritório, olhando a foto dos dois no casamento. Uma imagem que agora parecia estranha. Como se pertencesse a outra vida. Naquela noite, quando Preston voltou, Melody o confrontou. Ele, implacável, tentou minimizar a gravidade da situação. Você não tem ideia de como os negócios funcionam. Melody, você está pensando em termos de moralidade. Mas neste mundo tudo gira em torno de poder e controle. Estou-lhe dando tudo que você precisa. Porque você não consegue entender isso. Mas Melody não era mais a mesma. A mulher que durante anos foi submetida às suas manipulações começou a acordar. A reconhecer que a sua vida tinha valor para além das palavras vazias do marido. Com o coração partido, mas com determinação renovada, Melody decidiu que sua vida não seria mais controlada por Preston. Não importava o quanto ele a amava. Ou o quanto tentava manipulá-la com promessas de amor e redenção. Ele havia atingido o limite. Ele sabia que precisava sair daquele relacionamento. Mesmo que isso significasse perder tudo o que havia construído ao seu lado. A música, que sempre foi o seu refúgio, tornou-se a sua única esperança para reconstruir o que havia perdido. Mas como eu faria isso? Como ela poderia libertar-se de um homem tão poderoso e astuto como Preston? A resposta veio de forma inesperada. Melody decidiu não confrontá-lo diretamente. Em vez disso, ele se concentrou em algo que sabia que Preston não poderia controlar, sua música. Ele sabia que se quisesse se libertar, teria que fazê-lo silenciosamente. Mas de forma eficaz. Ela se afastou de casa, da vida que Preston havia projetado para ela, e começou a reconstruir sua carreira como professora de violino, usando o pouco que restava de sua identidade. Naquela noite, quando as primeiras notas de Beethoven foram ouvidas pela janela, Melody soube que nunca mais seria a mesma mulher. Ela havia quebrado as correntes que aprendiam a uma vida de mentiras e estava começando a escrever sua própria sinfonia. A chuva continuou caindo intensamente naquela tarde, como se o céu compartilhasse o lamento de Melody, que, após o confronto com Preston, se sentia mais sozinha do que nunca. A mansão onde ela morava com o marido não era mais um lar. A casa, tão cheia de luxo e promessas não cumpridas, parecia-lhe estranha. Ele sentou-se perto da janela, observando as gotas d'água escorrerem pelo vidro, como lágrimas que nunca paravam de cair. Mas o que mais o preocupava, mais do que a sua própria dor, era a sua tia Agatha. Tia Agatha sempre foi sua fortaleza, seu refúgio em tempos de incerteza. A mulher, de 72 anos, era uma figura formidável, de caráter forte e mente clara como o dia. Foi ela quem, quando a mãe morreu, a acolheu em sua casa, deu-lhe o conforto de que precisava e incentivou-a a continuar a lutar pela sua paixão pela música. Melody sempre admirou a tenacidade de Agatha. Aquele jeito indomável de viver a vida sem medo dos obstáculos. Mas o que estava acontecendo ultimamente começava a preocupá-la. Melody percebeu que Agatha, nos últimos meses, estava ficando cada vez mais cansada. Sua energia parecia ter se esgotado e, embora sua tia escondesse isso com sua firmeza habitual, Melody começou a perceber que as rugas em seu rosto não eram apenas um sinal de idade, mas também de desgaste emocional. Certa tarde, durante o jantar, enquanto Agatha contava seus planos de viagem a Viena para participar de um leilão de antiguidades, Melody observou-a atentamente. Algo não estava certo. Você já fez algum check-up? Tia, Melody perguntou, enquanto colocava a sopa em seus pratos, observando sua tia que falava animadamente sobre sua próxima viagem. Agatha olhou para ela com um leve sorriso, como se não quisesse preocupá-la. Não se preocupe, querido, é só um pequeno desconforto. O Dr. Samuels me disse que é só uma pequena arritmia. Nada sério, eu já disse que vou melhorar logo. Agatha respondeu com um olhar confiante. Mas Melody não se sentiu tranquila. Agatha, sempre tão cheia de vida, agora parecia esconder algo por trás de sua força. Melody sabia que sua tia tinha vivido uma vida cheia de desafios e normalmente nunca cedeu aos problemas. Mas neste momento, algo não combinava. Acho que você deveria ficar em casa e descansar. Tia, insistiu Melody, viajar não é a melhor coisa se o seu coração não está bem. Agatha soltou uma risada leve. Quem sou eu para ficar parada? Melody, a vida é curta e o mundo cheio de beleza. Não vou perder isso, especialmente agora que ainda posso andar e respirar. E mesmo que me digam que meu coração não está bem, qual o sentido de ficar aqui em uma cadeira esperando a morte? A vida é para ser vivida. E continuarei fazendo isso até meu último suspiro. Melody não pode deixar de se sentir frustrada. Ela sabia que sua tia estava certa em sua maneira de ver a vida. Mas o medo tomou conta de seu coração ao pensar que se Agatha não descansasse as consequências poderiam ser fatais. Naquela mesma noite, depois do jantar, Melody ligou secretamente para o médico de Agatha, solicitando mais informações sobre sua saúde.
O que ele ouviu apenas confirmou seus temores. Agatha tinha uma arritmia grave e os médicos alertaram-na de que o esforço físico excessivo poderia ter consequências fatais. Naquele momento, Melody sentiu uma pontada de culpa. Ela estava tão concentrada em sua própria vida, em seus próprios problemas com Presta, que não percebeu o que realmente estava acontecendo com sua tia. Na manhã seguinte, quando o sol começou a aparecer no horizonte, Melody foi ao antiquário de Agatha, um pequeno comércio com um ambiente charmoso, repleto de objetos antigos, tapeçarias e móveis que contavam histórias de tempos passados. Agatha estava lá, como sempre, arrumando alguns objetos nas prateleiras. Tia, você tem que parar de trabalhar. Melody disse a ela, com uma seriedade que ela não conseguia esconder. Você não pode continuar assim. Trabalhando sem parar. Você também precisa se cuidar. Agatha olhou para ela surpresa. Mas ao ver a expressão preocupada no rosto da sobrinha, seu sorriso desapareceu. Melody, não posso ficar sentado enquanto o mundo continua girando. Meu negócio é minha vida. Se eu parar de trabalhar, o que me resta? Melody sentiu um aperto no peito ao pensar nas palavras da tia. Agatha dedicou a sua vida ao negócio das antiguidades, viajando pelo mundo, em busca de tesouros e peças únicas. Ela era uma mulher indomável, mas também vulnerável, e embora sua tia sempre tenha sido forte, Melody começou a entender que mesmo as pessoas mais poderosas precisam de descanso. Precisam de apoio. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Melody, à medida que Agatha se recusava a descansar e prosseguia com os seus planos de viajar para a Europa. Melody sentia-se ainda mais envolvida num turbilhão de preocupações. Agatha parecia tomar decisões imprudentes em relação à sua saúde, embora Melody tentasse conversar com ela. A resposta era sempre a mesma: não se preocupe. Querida, vai ficar tudo bem. A reviravolta na história aconteceu uma noite, quando Agatha desmaiou repentinamente enquanto estava sozinha na tenda. Melody, ao receber uma ligação urgente, correu até lá, temendo o pior. Ao chegar, encontrou a tia caída no chão. Fraca, mas consciente, ela foi levada às pressas para o hospital, onde os médicos confirmaram que Agatha havia tido uma convulsão relacionada à sua arritmia. Naquela noite, Melody não conseguiu dormir. Ao observar sua tia descansando na cama do hospital, ela percebeu que sua vida estava mudando de forma irreversível. Sua própria existência havia sido tomada pelas manipulações de Presta. Mas agora, diante da fragilidade da tia, ela entendia que não poderia mais seguir em frente da mesma forma. A vida que ela tentou construir com Presta não fazia mais sentido. Eu precisava fazer uma mudança. Precisava recuperar a sua identidade, a sua paixão pela música e, acima de tudo, proteger a única família que lhe restava. Com o passar dos dias, Agatha melhorou, mas a recuperação foi lenta. Melody tomou a decisão de voltar para casa, fugir da mansão de Presta e começar de novo. Ao seu lado, sua tia Agatha, embora frágil, continuou sendo uma fonte de sabedoria e força. Melody percebeu que o caminho para a liberdade era mais difícil do que ela imaginava. Mas estava disposta a segui-lo. A música, sua verdadeira paixão, seria sua salvação. Com o apoio de Agatha, Melody encontraria uma maneira de reconstruir sua vida. Mas a vida lhe reservava mais desafios. A sombra de Preston continuou a aparecer. E Melody sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar seu passado para finalmente encontrar a paz. Na manhã seguinte à crise de Agatha, Melody acordou com uma sensação de vazio. Um vazio que parecia estar instalado em sua vida há meses. A conversa com sua tia. As preocupações com sua saúde. O crescente constrangimento de seu relacionamento com Presta. Tudo começava a pesar sobre ela de uma forma que ela não conseguia mais ignorar. Ao se levantar, encontrou sobre a mesa da cozinha uma carta que havia chegado pela manhã. Era de sua velha amiga Helena, que lhe escrevera em tom urgente. Melody, sentindo que algo importante estava para ser revelado, abriu a carta com as mãos trêmulas. As letras de Helena eram breves, mas carregadas de uma tensão que Melody não pode deixar de sentir em cada palavra. Melody, preciso falar com você sobre Preston. Sei que você está começando a ficar desconfiado, mas o que estou prestes a lhe contar vai te deixar sem fôlego. Ele não é quem você pensa que é. As palavras de Helena a atingiram com uma força que a deixou sem fôlego. Melody começou a ler com mais atenção. Helena disse a ele que estava investigando Preston depois de certas conversas nas quais ele mencionou algumas pessoas que ela não conhecia. Um nome, Marco Rivas, aparecia repetidamente, e Helena, curiosa, começou a rastreá-lo. O que ela descobriu a aterrorizou. Marco Rivas, segundo Helena, estava ligado a uma rede de tráfico de influência e dinheiro sujo. E o pior de tudo é que Preston estava envolvido em uma série de negócios ilícitos com ele. Ele não estava apenas traindo Melody emocionalmente, mas também a estava envolvendo em algo muito mais sombrio do que ela imaginava. Helena ofereceu suas evidências, embora não concretas.
mas suficientes para Melody começar a temer por sua vida. Na carta, Helena aconselhou-a a ter cuidado e fazer pesquisas mais profundas por conta própria, pois as implicações de ser casada com alguém como Preston poderiam ser muito mais sérias do que ela pensava. Naquela tarde, Melody não conseguia se concentrar em nada. A carta continuava girando em sua cabeça. A ideia de que Preston estava envolvido em algo tão sujo, que ele havia mentido e manipulado a vida dela daquele jeito, a surpreendeu. Ele decidiu que não poderia ficar sentado de braços cruzados, que precisava saber a verdade. Mas como eu faria isso? Preston, como sempre, manteve uma fachada de perfeição impossível de penetrar. Durante dias, Melody sentiu-se presa a um sentimento constante de desconfiança. Uma desconfiança que a corroía por dentro. Ele decidiu então que deveria confrontar Preston. Mas não diretamente, mas de uma forma que lhe permitisse descobrir a verdade sem pôr em risco a sua própria segurança. Ela sabia que se fizesse algo errado, poderia acabar sendo arrastada para suas manipulações sujas. Melody começou a revisar cuidadosamente os documentos que Preston havia deixado em seu escritório. Ao folhear uma pasta de papéis comerciais, encontrou algo que a fez parar, um contrato assinado com esse Marco Rivas. O documento estava cheio de termos jurídicos obscuros, cláusulas ambíguas e acordos que não faziam sentido serem feitos sob o disfarce de um empresário respeitável. O que mais a chocou foi uma menção nas margens do contrato, que fazia referência a pagamentos em dinheiro, contas bancárias no exterior e operações discretas. O coração de Melody começou a bater forte. Havia algo muito mais sombrio por trás da fachada de Preston. E agora estava na frente dela. Preto sobre branco. Eu não conseguia acreditar, mas tudo se encaixou. Seu marido, o homem que ela uma vez acreditou ser seu companheiro de vida, estava envolvido até o pescoço em atividades ilegais. Naquela noite, enquanto Preston estava fora, Melody sentou-se na sala, olhando para os papéis que encontrara. Raiva e medo se misturaram dentro dele. Como ela poderia ter sido tão cega? Como eu não vi os sinais? A vida que ela construiu com ele. As promessas. As ilusões. Era tudo mentira. Quando Preston chegou naquela noite, Melody o observou atentamente. Ele, como sempre, exibia seu sorriso perfeito, seu comportamento controlado, e nem por um segundo pareceu suspeitar que sua esposa soubesse a verdade. Melody não sabia se ficava com mais raiva dele ou de si mesma por não ter descoberto antes. Mas havia algo dentro dela que lhe dizia que este era o momento de acabar com sua vida com ele. Eu não poderia continuar vivendo em mentiras. Preston, ela começou, com uma voz que não conseguia esconder a tensão que sentia. Preciso que você me explique uma coisa. Estive pesquisando e descobri algumas coisas que me deixaram muito preocupada. Preston olhou para ela surpreso, sem entender totalmente o que estava acontecendo. Do que você está falando? Melody, o que é toda essa pesquisa? Melody deixou os documentos na mesa à sua frente. Sem desviar o olhar, encontrei um contrato assinado com Marco Rivas. Vi o que você está fazendo. Preston, o que você vai me dizer agora? Que não é verdade. A reação de Preston foi instantânea. Seu rosto passou da surpresa à raiva. E uma fúria que Melody nunca tinha visto antes brilhou em seus olhos. Você não sabe de nada. Ele rosnou. Você não tem ideia do que está falando. Você está se metendo em coisas que não entende. Melody. Eu entendo perfeitamente, respondeu Melody, com a voz firme. Você está envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que eu jamais imaginei. E o pior de tudo é que você mentiu para mim todo esse tempo. Preston, vendo que a situação estava ficando fora de controle, tentou mudar de tática. Ele se aproximou de Melody, tentando pegar suas mãos, mas ela rapidamente se afastou. Melody, me escute. Você não tem ideia do que encontrou. Você não sabe no que está se metendo. Minha vida está em jogo. E agora a sua também. Minha vida não está mais em suas mãos. Ela respondeu com uma voz trêmula, mas determinada. O que você faz com o seu é problema seu. Mas vou recuperar o meu. Eu prometo. Naquela noite, Melody tomou a decisão de não voltar atrás. Ele não poderia continuar vivendo na sombra de Preston. Ela sabia que enfrentá-lo era apenas o começo de um longo processo. Mas estava disposta a lutar pela sua liberdade. Pela verdade. Tive que sair daquela relação. E fazê-lo com força. Com música. Com coragem para ser quem eu realmente era. A verdadeira batalha começou agora. Embora o caminho fosse difícil, Melody sabia que não estava sozinha. Com Agatha ao seu lado e a paixão pela música como guia. Ele teve forças para enfrentar o que surgisse. O vento frio da manhã soprava pelas frestas da janela, trazendo consigo o aroma fresco da primavera que começava a aparecer. Melody estava na sala de sua tia Agatha, olhando para a lareira apagada, perdida em pensamentos. Após o confronto com Preston, sua vida se transformou em um caos emocional. A relação que tinha sido o seu refúgio, a sua casa, desapareceu como um sonho desfeito. Traição, mentiras e desespero a consumiram lentamente.
Mas havia algo dentro dela que a mantinha firme. No dia em que ela decidiu confrontar Preston, algo foi liberado dentro dela. Ela não tinha mais medo, nem mesmo do futuro incerto que a esperava. Foi nesse mesmo dia que Marcus Ravenscroft ligou para ela. Melody tinha ouvido falar dele em diversas ocasiões. Principalmente quando estava começando a dar aulas para Abigail, sua filha. Marcus era um empresário de sucesso, dono de vários restaurantes e um conhecido membro da elite da cidade. Embora tivesse trabalhado em estreita colaboração com Abigail, Melody sempre o considerou distante. Um homem imponente que se movia nos círculos de poder sem oferecer muito de si mesmo. Porém, naquela manhã, sua voz ao telefone estava diferente. Foi caloroso, sincero e parecia uma oferta de ajuda. Melody, eu sei que o que você está passando não é fácil, disse Marcus em um tom sério, mas gentil. Tenho observado você desde que você começou a ensinar minha filha e vi o impacto que você tem sobre ela. Abigail vê você como uma inspiração e, se você me permitir, gostaria de oferecer minha ajuda. Ouvi falar do que você descobriu sobre Preston e quero que saiba que não está sozinho nisso. Melody sentiu uma mistura de surpresa e alívio ao ouvir essas palavras. Ela não esperava que alguém como Marcus, um homem que sempre foi uma figura distante em sua vida, viesse e lhe oferecesse apoio em um momento tão vulnerável. O que ele estava procurando em tudo isso? O que ele poderia ganhar envolvendo-se na vida dela? Porém, além das questões que surgiram em sua mente, algo dentro dela lhe disse que esta oferta era genuína. Eu realmente aprecio suas palavras, Marcus, respondeu Melody, tentando manter a calma, mas não sei o que fazer. Tudo em que acreditava sobre minha vida, sobre Preston, desapareceu. Sinto-me perdido. Eu entendo completamente, disse Marcus, seu tom suave, mas firme. O que te proponho não é fácil. Mas é uma opção. Há algo que posso te oferecer, um novo começo. Minha família tem um anexo na propriedade. Uma casa separada do casarão principal. É o lugar perfeito para recomeçar. Sem as sombras do passado. Além disso, Abigail e eu precisamos da sua ajuda. Não só como professora de música, mas como alguém que se tornou um pilar fundamental para ela. Também posso te ajudar no que precisar. Melody ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Marcus. Um novo começo. Um refúgio. Eu não sabia se deveria aceitar aquela oferta. A vida com Preston ainda a assombrava. E fugir de tudo isso, até mesmo da mansão de Agatha, parecia um grande passo. Mas por outro lado, a ideia de escapar das mentiras e da manipulação a atraía profundamente. Vou pensar sobre isso, Marcus, ela finalmente disse, com um leve sorriso, como só dizer essas palavras uma pequena centelha de esperança começasse a brilhar dentro dela. Naquela mesma tarde, Melody decidiu que iria ver a propriedade de Marcus. Não tinha ideia do que encontraria ali, mas senti que a decisão de dar esse passo dependia do que vivi naquele lugar. Foi uma oportunidade que não pude deixar passar. Agatha, embora preocupada com sua saúde, entendeu a necessidade da sobrinha de escapar da escuridão de seu casamento com Preston. Ele pediu que ela se cuidasse e ofereceu todo o seu apoio. Sabendo que apesar da dificuldade do momento, Melody teria que assumir o controle de sua vida. Ao chegar na mansão Ravenscroft, Melody se surpreendeu com sua tranquilidade. A casa estava rodeada por um lindo jardim com caminhos de pedra e um pequeno lago ao fundo. A propriedade parecia um refúgio, longe da agitação da cidade. Um lugar onde tudo parecia ter um propósito e uma ordem natural. A mansão em si era imponente, com colunas que conduziam a um elegante hall de entrada. No entanto, o anexo mencionado por Marcus era ainda mais acolhedor. Era uma casa pequena, mas luminosa, rodeada de árvores e com grandes janelas que deixavam entrar a luz do sol. Havia um piano de cauda na sala principal e as paredes estavam decoradas com fotografias em preto e branco de gerações mais antigas da família Ravenscroft. Este será o seu espaço, Marcus disse a ele, apontando para os quartos e a sala de estar. Aqui você pode dar aulas para Abigail e, se quiser, pode abrir um pequeno centro de música. Minha família vai te apoiar no que você precisar. E você não precisa se preocupar com aluguel ou despesas. A única coisa que espero é que você continue fazendo parte da vida de Abigail. Ela te admira muito, Melody. Melody ficou em silêncio, admirando a beleza do lugar. Tudo parecia tão perfeito, tão longe do caos da sua vida passada. Ele pensou em como sua perspectiva sobre as coisas havia mudado em tão pouco tempo. Agora ela tinha a chance de recomeçar. Mas também sabia que precisava de tempo para se curar. Para encontrar o caminho, sem as sombras de Preston espreitando cada passo que ela dava. Obrigada, Marcus, ela disse finalmente. Sua voz suave, mas cheia de gratidão. Este lugar é incrível. Não sei se estou pronto para começar de novo. Mas me sinto seguro aqui. Tudo o que você precisa é de tempo. Melody, Marcus respondeu com um sorriso. Aqui não há pressão, nem expectativas. Apenas a oportunidade de ser você mesmo. E se decidir ficar, saberá que sempre terá um lar.
Naquela noite, enquanto Melody se acomodava em seu novo quarto, uma sensação de paz começou a invadir seu coração. A casa estava em silêncio. Apenas o sussurro suave do vento movendo as folhas lá fora podia ser ouvido. Sentou-se à janela, olhando para o céu estrelado e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar. Ele sonhava com música, com Abigail e com um futuro livre de mentiras e traições. A música sempre foi o seu refúgio e agora, com esta nova oportunidade, ele sentiu que poderia abraçá-la novamente. A transição não seria fácil, mas Melody não tinha mais medo de desafios. Com o apoio de Marcos, Abigail e a proteção deste novo lar, ela sabia que estava dando o primeiro passo em direção a uma vida melhor. Uma vida onde ela poderia finalmente ser dona de seu destino. A primavera avançou com sua mudança lenta, mas constante, e com ela, Melody começou a encontrar algo que pensava estar perdido para sempre: a paz. No pequeno anexo que Marcos lhe ofereceu, a vida era tranquila. Todas as manhãs eu acordava com o canto dos pássaros, o sol entrando pelas grandes janelas e o suave murmúrio das árvores se movendo ao vento. Aqui, neste refúgio isolado da mansão Ravenscroft, Melody encontrou um espaço onde ela poderia curar, onde as feridas do passado não a assombrassem constantemente. O piano de cauda da sala principal era o seu refúgio. Lá, ele começou o dia tocando as partituras que acumulou ao longo dos anos, procurando nas teclas uma maneira de liberar a dor que ainda residia em seu coração. A música tornou-se a sua terapia, um meio de processar as emoções que, até então, tentava esconder. Abigail, sua jovem aluna, também fez parte de sua nova vida. A garota havia demonstrado uma maturidade incrível nos últimos meses, algo que Melody atribuiu à confiança que conquistou com ela. Abigail, embora ainda reservada, começava a se abrir mais, contando pequenas histórias sobre sua vida, sobre sua mãe e sobre o que ela realmente sentia. Melody estava ciente de que, embora Abigail parecesse ter encontrado seu lugar no mundo, ela ainda tinha um longo caminho a percorrer. E Melody queria ser seu guia, assim como sua mãe fora para si mesma. Ele sabia que o seu papel na vida de Abigail era mais importante do que nunca. Todos os dias, depois de dar aulas para Abigail, Melody se dedicava a compor. Não são peças longas ou complexas, apenas pequenas melodias que o ajudam a se conectar com seu ser interior. Foi um processo lento, mas gratificante. Às vezes, ao final da tarde, sentava-se no jardim, com uma chávena de chá nas mãos, observando o pôr do sol nos campos próximos. Nesses momentos de calma, ela começou a visualizar seu futuro, não como a esposa sofredora de um homem manipulador, mas como uma mulher livre, dona de seu destino, que reconstruía sua vida passo a passo. Marcos continuou a oferecer seu apoio, mas o fez de maneira discreta, quase como se respeitasse a necessidade de Melody de assumir o controle de si mesma. As conversas com ele foram amigáveis, cheias de compreensão, mas ele não o pressionou. Melody, porém, sabia que a presença dele havia marcado um antes e um depois em sua vida. Marcos tornou-se uma figura importante, não apenas como pai de sua aluna, mas também como alguém que confiou nela em seus momentos mais fracos e lhe ofereceu a chance de recomeçar. Certa tarde, enquanto Melody revisava algumas partituras para a aula, Marcos a surpreendeu em seu escritório. Ele havia passado por ali sem aviso prévio, algo que já começava a ser comum. Ele lhe ofereceu uma xícara de café e os dois se sentaram à mesinha perto da janela. Melody, Marcos começou, olhando para o pôr do sol tranquilo através do vidro. Tenho pensado no que te contei há alguns meses, sobre começar uma nova vida. E acho que é hora de você fazer isso oficialmente. Deixe de lado tudo que está aprendendo você. Melody olhou para ele surpresa. Embora houvesse algo dentro dele que já esperava essa conversa, não se tratava apenas de sua vida com Preston ou de seus ensinamentos. Era sobre o seu futuro, sobre como ele queria viver a partir de agora. Não sei se estou pronta para dar esse passo. Marcos, disse ela, com a voz suave. Minha vida ainda é muito marcada por tudo que vivi com Preston. Às vezes sinto que ainda não me curei o suficiente para pensar no futuro. Marcos olhou para ela, seu olhar refletindo sabedoria e compreensão. A cura não vem da noite para o dia, Melody, mas você segue em frente. E é isso que importa. Não se trata de esquecer tudo. Trata-se de aprender a conviver com isso. A crescer apesar disso. Você já deu o passo mais importante, você escolheu seguir em frente. Naquela noite, depois que Marcos saiu, Melody ficou pensativa, repassando suas palavras. Eu senti como se estivesse prestes a encerrar um ciclo sombrio e começar algo novo. Mas ela ainda não conseguia se livrar completamente do medo que a acompanhava. Ele havia aprendido a não fugir de suas emoções, mas ainda tinha dificuldade em aceitar que sua vida poderia ser diferente. No entanto, o que ele sabia era que não iria viver novamente na mentira do seu passado. No dia seguinte, enquanto caminhava pelo jardim, Abigail apareceu com um grande sorriso no rosto.
A garota havia se preparado para um concerto importante no conservatório e precisava de alguns conselhos de Melody. Professor, pratiquei a semana toda. Estou nervoso, mas acho que vou conseguir. Você vai se sair bem. Abigail, respondeu Melody, pegando as mãos da garota com amor. Lembre-se que a música é a sua voz. A sua forma de se comunicar com o mundo. Você não precisa provar nada para ninguém. Apenas seja você mesmo. A expressão de Abigail suavizou-se, pela primeira vez em muito tempo. Melody viu uma garota inteira. Livre das sombras que antes a escureciam. A ligação entre eles estava mais forte do que nunca. E Melody percebeu que, naquele momento, ela não estava apenas ajudando Abigail a crescer, mas também aprendendo a crescer com ela. Com o passar dos dias, Melody decidiu que era hora de dar o próximo passo, abrir sua própria escola de música. Ele sabia que este lugar, o anexo Ravenscroft, era apenas um refúgio temporário, e que a sua verdadeira missão era criar algo seu. Algo que não estivesse apenas ligado ao seu passado, mas que representasse o seu futuro. A escola não seria apenas um local para ensinar música, seria um lugar onde os sonhos de jovens como Abigail pudessem florescer. Um espaço seguro e esperançoso. Com o apoio de Marcos e Agatha, Melody começou a colocar seus planos em ação. Reuniu um pequeno grupo de músicos e professores que partilhavam a sua visão. E juntos começaram a remodelar o antigo anexo para transformá-lo num centro educativo moderno. Mas cheio do calor e da paixão pela música que sempre caracterizou Melody. A inauguração da escola foi um momento de muita emoção para Melody. Enquanto Abigail se preparava para sua apresentação inaugural, Melody observava das sombras do palco, com um sorriso no rosto, orgulhosa de ver tudo o que ela sonhou começar a tomar forma. Ela não era mais a mulher que vivia à sombra de Presta, ela era uma mulher independente e forte. Capaz de seguir em frente. Naquela noite, quando as primeiras notas musicais ecoaram no ar, Melody sentiu profunda gratidão. Ele superou as provas, as traições e as mentiras. Agora, com a sua escola em funcionamento, ele teve a oportunidade de ajudar outras pessoas a encontrar o seu próprio caminho na música e, mais importante, na vida. A vida, pensou Melody, é como uma melodia. Pode começar com uma nota suave, mas a cada passo, cada acorde, cada mudança, torna-se uma sinfonia poderosa e bela, cheia de potencial e esperança. E aquela sinfonia, a dele, estava apenas começando.